Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Mais uma Live Rebelde. A primeira Live Rebelde depois da jornada 2.0. Show de bola. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Fala, doutor Adriano. Oi, Andresa. Luciana, seja bem-vinda. Oi, Silvana. Rosana. Oi, Ana. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Oi, Adriane. Tarde, Marcelo. Oi, Ione. De nada, minha querida. Olá, Rosane. Sejam bem-vindos, tá? Tô só aguardando o DJ Sofista entrar pra gente começar. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Edgar. Grande DJ Sofista na área. Vou dar o convite aqui pra ele. Opa! Grande Maurício. Opa, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certo. Coisa boa, cara, coisa boa. Finalmente você aqui, a gente podendo gravar, né? Pra quem não sabe, eu tive uma live com o Maurício nos primórdios das lives, na época que a gente nem podia deixar gravado, você lembra, né? Acho que foi Eu em lembro, dezembro, mas eu acho que eu até ou gravei. foi janeiro de 2000, Cara, de dezembro de 2019, janeiro de 2020, foi uma coisa eu assim. não lembro, mas eu acho que eu tenho no YouTube, viu? Só olhando lá na biblioteca, mas eu acho que eu acabei baixando e gravei, não tenho certeza. Foi? É, Interessante, tem que olhar. interessante. Legal, legal. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo, na Bahia? Tá bem. Só lascando em banda aqui, todo mundo, como a gente diz, velho. Doendo, o calor da zoa, praia, é um mar convidativo pra. Chamando você o tempo todo, mas dia de branco, tem que trabalhar. Não tem Vamos jeito, nessa, né? Não tem com jeito, é isso certeza. aí. É isso aí. Meu amigo, vamos começar batendo um papo. Você se apresenta para o pessoal, de onde você vem, como é que é, qual é a sua formação, né? Seu trabalho atual, o que é que você anda fazendo aí na sua carreira? Me conta aí um pouquinho. Pronto. É, eu sou analista de sistemas desde 2001. Sou do, me formei no século XX e peguei muita coisa, né? Então eu peguei a transição muito drástica da internet de lá para cá. Acompanhei muitas coisas, mas enfim, trabalho na área sou desenvolvedor de sistemas. Não tenho nenhum vínculo com a área de saúde, mas me interessei pelo assunto. O DJ e o surfista do apelido são hobbies meus que eu tenho também desde essa época. Eu pego onda desde de 6 anos. Sei que nos últimos, sei lá quantos anos, eu tô meio que aposentado da praia, porque nunca. O surf foi caindo assim, até uns 20 e poucos anos era qualquer horário vago, mas depois aí veio as festas, depois. Enfim, foram acontecendo as coisas e ele foi ficando mais de lado e tal. E aí hoje que eu tô com outra vibe de vez em quando Você tá numa vibe de pai agora, é diferente. Pois é, mas ainda tenho minha prancha aqui para eventualmente eu ficar. Mas como era uma coisa que eu gostei muito, sempre gostava muito, então ficou no nome. E de dia eu sempre curti música eletrônica também. E acabou que eu juntei o Nick na época que eu queria fazer festa. Cheguei a fazer algumas festas, tocar em alguns eventos aí, mas aí é meu hobby desde sempre. Então a explicação é só essa. Mas não trabalho na área de saúde e minha área realmente é tecnologia. E é o que acho que facilita um pouco minha habilidade nas pesquisas, na divulgação do conteúdo e Sim, achar algumas coisas que eu vejo que é um pouco complicado para algumas pessoas. entendi, entendi. E como foi que tu despertou para essa área da saúde? O que é que aconteceu que te deu esse clique? Pois é, eu nunca fiz dieta na minha vida, sempre fui um cara que comia e bebia desregradamente, então minha Vida louca saúde não mesmo. tá. Vida bandida mesmo. Comigo sempre foi assim, vamos beber até o final. Enquanto existir, a gente tá bebendo. Enquanto tiver pé, eu for para rodízio, é para comer até. Sempre foi assim. Então, nunca me atrevi a fazer dieta, porque nunca me predispus a querer me restringir. Não consegui isso.
Tanto que até hoje eu como razoavelmente bem, né? Eu, na verdade, hoje minha cabeça é que mudou um pouco, mas se depender do meu instinto, acho que também do meu passado, eu tenho compulsões, isso aí para mim é fato. Vamos comer embora, eu gosto. Isso é uma coisa que eu gosto, então minha mãe me disse, tem um bolinho aqui, não quer provar, não, mesmo. Se você me der o bolo, eu quero o bolo inteiro. Então eu preferi focar nas coisas que eu gosto de comer, porque aí eu posso comer hoje tranquilo e não me preocupo com isso. Uhum. Mas a participação na área de saúde e tal, que virou um hobby para mim, foi graças a Tatiane, né? Porque a gente conheci ela em 2013 e já nessa época eu já tava com. Tinha emagrecido, eu tava com 115 anos. E Caramba, você aí, chegou a 115 quilos, cara. Você 115, tem. hipertenso, gordura no Você... fígado, Eita, pô, você tem que altura? é, 177. 177. É, É, 115 quilos já é aí pelo menos uns 35 quilos acima do peso, no mínimo, né? Talvez um pouquinho exato. mais, dependendo do que seja. Da minha vida inteira eu fui uma criança gordinha, só de 15 até 18 anos que eu fiquei magro. O resto da minha vida toda era aumentando, e a partir de 18 anos que eu comecei a beber e ir para as festas, aí eu sempre fui acima de 100 quilos. Então, aí conheci Tati, 2013, a gente namorou e tal, aí noivou, casou, e Tati estava com uns problemas na articulação, né, com dores e tal, e ela foi pesquisar, aí descobriu, eu acho que é o glúten e tal, vou fazer um teste aqui, a dieta, vou remover e tal. E aí ela perguntou se eu queria ir junto. Eu falei, meu Deus, parar de tomar cerveja, essas coisas, mas vamos ver. O que eu pensei. Então, eu aderi junto com ela. E, no meu caso, infelizmente, para as mulheres, né, os homens perdem peso e os resultados só aparecem muito mais rápido. Então, eu perdi peso muito rápido, assim, em 6 meses eu tinha perdido, sei lá, uns 20 e poucos quilos e tal. E aí você para e vai ver, né, não tem jeito, você fica curioso e vai querer Sim. estudar. Então, ela já estava estudando muito mais do que eu, não estava estudando nada, só seguindo o que ela estava fazendo. E aí ela foi me passando os sites, as referências que ela estava lendo, né, as pessoas que ela estava seguindo. E aí eu colei junto, e a partir daí, até então, eu fui só aprimorando e estendendo esse leque de informações. E depois de um tempo, é o normal para todo mundo, né? Quase todo mundo, você quer divulgar esse compartilhar esse conhecimento para poder ajudar o máximo de pessoas que estão chegando e principalmente filtrar, direcionar, porque antes, até essa época que a gente pegou, tinha poucas pessoas falando, então é restrito Uhum. a informação não era tão acessível. Então, hoje é o contrário, tem acesso, todo mundo falando de tudo o tempo todo. Então, É. o que vale mais a pena, na verdade, é o que Hoje a gente faz. hoje tem muito barulho, né? Tem É muito isso. ruído na informação. Aí fica difícil de E, você saber o que é bom e o que é ruim. É difícil de você separar. e aí, a gente teve resultados expressivos, né, ao longo do tempo. A gente começou com paleo, depois low carb. Eu na low carb. Você já começou com paleo. Você nunca passou por uma dieta tradicional, contagem Não. calórica, essa coisa toda. Não, porque a Tati removeu o glúten e automaticamente ela já pesquisou, na época, porra, bem parecida aqui, acho que vai dar se adaptar a paleo. Depois a gente desceu low carb, eu fiquei na low carb, ela desceu mais cetogênica, uns 2 anos. A gente já fez os exames nessa época, já com 6 meses depois que a gente adotou, que eu já tinha perdido peso lá também e tal. Aí a gente já foi em Adolfo em 2015, Adolfo Duarte nos acompanha desde lá. Então a gente já chegou lá Legal. cheio de dúvidas, o máximo de coisa. Adolfo, a gente está fazendo isso, não sei o quê. Aí começou a perguntar, já acompanhava ele, já assistia. Na época era. E ele tinha pouco conteúdo, mas enfim. Aí de lá para cá ele veio acompanhando sempre a gente e a gente sempre evoluindo. Tá? Então em 2017 aí a gente já mudou para carnívoro e a gente continua até hoje, sempre com acompanhamento os exames de Adolfo, é um check-up gigantesco, mais de 100 exames e a saúde, graças a Deus, só melhorando. Então significa que a gente está pelo menos no caminho certo até que me prove o contrário. E meu foco como eu já falei, é saúde, não é dogma nem nada. Então, o estilo de vida que eu tô é porque, para mim, é o que me trouxe melhor saúde. Então, é o que eu vou Entendi. seguir e fazer adaptações conforme necessário para que eu continue prosperando. Entendi. E esse lance da dieta carnívora, como foi que você chegou nela? Porque, assim, é uma coisa bem, não só muito recente, assim, na grande mídia, claro, a gente vai conversar sobre Sim. quão antiga ela é, mas na grande mídia ela é recente assim, você foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que resolveu embarcar numa dieta carnívora. Se eu não me engano, 2017? 2017, setembro de 2017. Isso. Como Eu foi que acho você que, na tomou verdade, conhecimento? Você chegou a ver isso como? pronto. Eu acho que a Itati deve ter sido os primeiros aqui no Brasil, porque eu não lembro de alguém falar, pelo menos em redes sociais, sobre isso. Uhum. Tati,
em agosto desse ano, agosto não, em abril desse ano, eu tinha visto, já pelas pessoas que eu seguia no Twitter, né, que Sean Baker já começou a aparecer na mídia, né? Ele com Certo. 50 anos quebrando recorde mundial de remo, de deadlift. Então, mas aí quando você vai olhar, o cara, não, ele tá comendo só carne. Aí você, maluquice, fecha, Uhum. ignora, para de seguir e vida que segue. Mas aí começou a ficar um negócio meio que não dá para ignorar, né? As pessoas que eu sigo e dou credibilidade, pelo menos, e vem acompanhando, velho, são os caras que você, pô, se ele tá falando alguma coisa aqui, se aquele médico, se aquele pesquisador tá falando alguma coisa, você pelo menos vai lá e conferir, né? Não vou negar. Então, como isso aí ficou uma coisa constante, e o próprio Sean, depois de alguns meses, ele lançou um site, né? E que não existe mais, era N equals Many, que era justamente para poder incentivar as pessoas a fazer o teste. Então, você se Certo. cadastrava Entendi. lá e preenchia. Eu tô fazendo push-ups. Ele também tinha um desafio de push-ups, que de vez em quando eu repito até. E o que você está comendo e alguns dados que você que poderia botar lá para poder fazer o acompanhamento e depois ele fazer uma estatística para poder divulgar, ajudar no movimento. Uhum. Então, para variar, a Tati foi a primeira, embora. Embora. Tati é a pessoa das estratégias e eu sou da teoria. Então, a prática é com ela e eu ajudo com o Ela embasamento. parece, ela parece ser early adopter, né? Ela adota primeiro e você vai na onda. É isso, com certeza. Tanto que eu vou, vejo e tal, eu prefiro ser um cara mais analítico e tal, mas depois eu colo na corda porque eu sei que eu me dou bem sempre. Uhum. Mas enfim, a gente adotou, né? E era 3 meses inicialmente. Com 3 meses. Aí, antes da gente fazer, a gente já tinha os check-ups, né, da dieta cetogênica e low carb. Os exames já estavam todos ok, sem risco de nada, Certo. de doença metabólica, nada, que a gente já vinha acompanhando. Então já estava tudo ok. Então era a nossa linha de base. Já está tudo beleza, pode continuar por aqui. E aí a gente pegou para fazer a carnívora e fez a carnívora pelo menos 6 meses super limpa, sem nada. Então, estrita o máximo que poderia ser. Só Menos carne e vinho. vísceras? Não, tudo. A gente sempre comeu tudo. Porco, vísceras, peixe, marisco, Certo. Não, quando eu falo queijo. carne, desculpa, quando eu falo carne É, é carnes, vamos dizer assim. é. Tudo, tudo, tudo. A gente nunca foi só restrito, só carne e água, não. A gente comeu sempre Uhum. tudo de tudo. E Certo. sempre bebeu isso aí. A gente não, café e vinho, a gente nunca deixou de tomar. São nossas bebidas que a gente sempre prefere. Até porque um estilo de vida que eu não posso fazer isso regularmente ou eventualmente como eu faço, também não ia servir pra gente. Então a gente tem que ver se vai funcionar a Uhum. nossa realidade. Não Claro, vamos. claro. Mas em relação à comida, a gente decidiu deixar bem limpo. Então a gente fez 6 meses, aí repetiu o check-up e aí comparou os check-ups. Deu quase tudo equivalente, algumas coisas melhores, outras bem desregulada, mas aí a gente na mesma hora conversando com a Adolfo e também parando a pensar, isso aqui a gente tem muito tempo, você vê, eu no meu caso, 40 e poucos anos, vivendo de um jeito, e aí você muda sua dieta de uma hora para outra, a gente Sim. tem que ter o corpo também, ele é bom, mas não é, Não é perfeito, instantâneo, né? tem um tempo de adaptação, então nada, a gente ficou tranquilo, vamos repetir, a gente repetiu com 18 meses, aí pronto, praticamente todos os exames estavam iguais ou melhores. E aí já era o que. Inclusive, a gente também fez sem suplementação nenhuma. Aqui na cetogênica e low carb, a gente estava fazendo suplementos e tal, de magnésio, de vitamina D, ômega, essas coisas, o que tinha direito. Só orgânicos, por aí lá vai. E Uhum. a carnívora sem nada disso. Então, quando 18 meses, aí já foi bater o martelo que não tinha mais o que questionar. A gente só veio fazendo adaptações ao longo do tempo, mas é o que a gente vem de lá para cá. Então, foi esse desafio que empurrou, e aí como várias pessoas, acabam não voltando mais. E no meu caso foi uma graça, porque eu nunca gostei de comer planta mesmo. Tati gostava até. Comida de É, passarinho, né? acordava 3 horas da manhã para ir para a feira orgânica, depois passava meia hora lavando folha. Inclusive eu comia muito espinafre, porque era aquele, comia espinafre, jogava chia, jogava curcumina no ovo, enfim, fazia tudo que tinha direito. Tanto que aí eu tive até um caso único na minha vida de pedra no rim, foi um ano depois, por tanto espinafre que eu tinha comido, velho. Porque aí a gente sabe, né? Ah, Ele acumula, não sabia desse detalhe da sua história. tive. Você chegou a ter pedra de oxalato, então. Porque eu, toda semana eu comprava um camalhar, um maço de espinafre e comia de todos os tipos, até cru, então refogado, tal que o Tati fazia. E aí, depois de um ano, aí eu tive aquela crise, né? Eu do nada comecei a sentir uma dor, isso aqui, eu fui parar no hospital, tomei um relaxante muscular, bebi muita água, e daqui a pouco, ó, puf, urinei a pedra. Eu falei, opa, a única explicação era justamente aquele negócio, só que demorou esse tempo todo para poder ela fazer, que Uhum, acontece realmente. uhum. Mas um caso único e lamentável.
Entendi, entendi. Cara, vamos falar um pouquinho, vamos manter nesse foco da dieta carnívora. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a introdução alimentar da Lara, e depois quero umas discussões um pouco mais filosóficas de ciência. Mas vamos manter na dieta carnívora. Você comentou comigo que não é uma coisa nova, né? E a gente sabe que assim, a gente tem relatos como do Stephenson e de outros, né, antropólogos que viveram entre os Inuits e tudo mais. E a gente sabe que realmente não é uma coisa nova, mas você me falou de 1700, né? É isso. Aí é aquela coisa, né? Você tem, quando você fala para as pessoas, profissionais que nunca leram nem nada sobre o assunto, aí, primeiro, tem que testar a dieta para poder ter alguma opinião, né, na prática, Uhum. principalmente se você é profissional. Então, primeira coisa, porque pode ter a teoria máxima, o que eu apresentar, ou evidências, e aí você testou para você não funciona, então vida que segue, esqueça. E segundo estou aplicando e tal, vamos conhecer sobre isso. E aí, não, é maluquice, como você vê no UOL, então outras mídias de massa, bem-estar, sei lá se existe mais ainda, mas falando mal, criticando, mas o pessoal esquece que tem uma coisa que, vários, na verdade, livros e relatos de caso bem antigos, então, fora isso, eu não estou entrando na parte da antropologia, que é inegável, né? Os 2 bilhões de anos aí, a gente evoluindo, comendo só bichos e prosperando. Mas aí eu separei aqui só para listar, citar algumas coisas que a gente não dá para abordar tudo, mas dados interessantes aqui. Só de evidências e de alguns livros também que já tem. Tinham, né, muito tempo, né? 1200, que é o mais velho. Curiosidade sobre o exército de Gengis Khan. Eles comiam praticamente aqui, ó, tem a dieta separei aqui, ó. É carne, leite, iogurte e produtos lácteos. Os caras ficavam 3 dias, o exército não precisava fazer quase tudo cru, então eles não paravam para fazer fogueira nem nada. Então os inimigos, como não conseguiam identificar, eles conseguiram passar uns 3 dias caminhando. Então eles tinham superioridade entre os outros e conquistaram. A gente sabe pela história que Sim. teve um grande avanço quase o mundo todo. Então naquela época já é uma primeira evidência, 1200, eu achei interessante isso aqui, tem um relato. Mas aí vamos pular para 1732, que é algo mais palpável, né? Tem um cientista chamado Carl Linnaeus, que ele passou 6 meses vivendo com os lapões do norte da Suécia e os caras só comiam nessa aldeia carne e laticínios, 1732. E aí, Interessante. só O Linneu, ele é o precursor da taxonomia, né? Ele é o cara que fez não sabia disso. ele é o precursor da taxonomia. Carolus von Linnaeus, ele foi o cara que botou, que disse que você tem grupos dentro de grupos até você chegar na espécie, entendeu? Sim, Basicamente, foi sim. ele que criou esse esquema de classificação que veio evoluindo ao longo do tempo, onde você tem, por exemplo, foi ele que disse que o nome da espécie tem 2 nomes, e que você tem o gênero e que você tem o epíteto específico. Tudo isso foi ele que criou. Legal, não sabia desse detalhe. Ele passou um Pronto. mês vivendo com É, quem? Com 6 meses com a seis tribo na meses. Suécia. Legal. Aí ele ainda botou assim, ó, nunca conheci pessoas que levassem a vida tão fácil e feliz como os Laplanders. Eles faziam 2 refeições por dia, bebiam leite, tem as atividades dele, e ele relata aqui: a pedra nos rins e a gota são totalmente desconhecidos entre os lapões, e nunca ouvi falar em um caso de icterícia, dentre outras coisas. Isso em 1732, então já tinha lá Interessante. mais uma tribo que tinha. Em 1796, aí tem um caso de um capitão, o nome dele é Capitão Meredith, que foi curado com diabetes por dieta carnívora. O título é esse mesmo. Hum, Em 1798, aí o Dr. Rolo, ele comentou esse caso e mais outros. Aí ele era um cirurgião da artilharia, Royal Artillery, enfim, era um cirurgião inglês, e ele detalhou isso aí, as observações do curso de diabetes em 2 pacientes que foi trazado com a dieta que ele chamava especial, mas era só carne e evitação total de vegetais. Isso porque ele já tinha detectado que qualquer outra tentativa de tratamento era ineficiente. isso no Aí caso você dele, fala, ele tinha, esse no caso aí tinha diabetes. diabetes, isso. Certo. 1808, outra história de caso de diabetes mellitus tratado com sucesso de dieta carnívora. Aspas. Foi-lhe ordenado que fosse confinado a uma dieta animal restrita. Consistia em meio quilo de carne cozida, e tem a detalhação e tal. Mas aqui, o sucesso desse caso deve ser atribuído inteiramente ao uso de dieta animal. Ou seja, já tem evidências da medicina, desde essa época, já tratando Uhum, com dieta uhum. carnívora, que já funcionava. 1821. Os médicos seguiram o conselho do Dr. Rolo e descobriram que a dieta de carne só ajuda os diabéticos a ganhar peso, mas não é uma cura. Os sintomas de diabetes podem ser induzidos de volta se a dieta é alterada. Ou seja, sai do Certo. esquema, volta de novo, que é o que a gente sabe que acontece. Então não é Sim, bala de sim. prata.
Você desvia e acontece. Os cientistas testaram isso também. 1832, Charles Darwin, em uma das expedições dele, ele testou dieta carnívora também forçosamente, porque ele encontrou um povo que só comia carne também. Ele já Interessante. fazia dias que eu não tinha provado nada além de carne, mas ele disse que não tinha desgostado do regime, achava bom, aí cita alguns benefícios Interessante. e Mais, curiosidades. mais um dado interessante. Charles Darwin, É. não imaginava isso aí. 1870, tem Arnaldo Cantani, que é italiano, aí ele já descreve 6 casos de paciente diabético que curou também com dieta só de carne. 1882, Dr. Lucas, teorias, aí ele era ele avaliou, acho que os navegadores, né, e já identificou que a carne era o suficiente para poder, carne fresca era o suficiente para poder evitar o escorbuto, principalmente do pessoal que tinha muito, que eram os navegantes, né. E aí ele botou, nossa comida consistia principalmente de carne de urso, moça misturado com um pouco de sangue e sopa, quando possível. Não creio que suco de limão sirva como antiescorbútico, pois se você vive da carne, sem vegetais, você correrá muito pouco risco de escorbuto. 1882. Em 80, Interessante. 1800, 1886, tem um relato no jornal de um cara falando que tinha comprado um livro de Dr. Salzburg, depois eu vou citar esse livro, que ele testou a dieta carnívora e aí botou, estou 6 quilos mais magro, tenho 15 centímetros a menos de cintura, minha gota desapareceu, minha flatulência desapareceu, a atividade mental melhorou, e aí ele publicou literalmente no jornal o depoimento Incrível. dele, porque tinha seguido a dieta carnívora em 1886. Legal. Aí tem 897, o William Armstrong falando da carne vermelha no tratamento da gota, justamente para você ver como não tem nada a ver, e já se sabia há muito tempo. 1907, o ciclista Ed Roth, que ele participava de provas de 6 dias, né, que era no Madison Square Garden, que você ficava de ciclismo, daquela de duração. Em tempo de prova, ele só comia carne e ovos. Era isso que ele falava. Minha dieta e Interessante. condenava os atletas que comiam vegetais. Rapaz, isso não serve para nada e tal. Eu postei recentemente, inclusive, esse daqui. Aí a gente pula para 1930, que são os mais famosos, que justamente é o de Stephens, que você tem Uhum. aí é tudo mesmo feito bem recente, bem documentado, né? Que eles, depois dele ter ficado confinado, quando ele voltou do Ártico e contou que tinha vivido com os esquimós por 6 anos, só à base de carne, ele ficou lá confinado no hospital, comendo só carne junto com um amigo. E aí gerou 2 estudos, que foi um que ele avaliou a flora do colo humano e o outro ele avaliou a função renal depois de passar um ano, né, disso aí. Aí os resultados o primeiro, esse da flora, é interessante porque ele já aqui, ó, aspas, de fato não há evidências de que os indivíduos com digestão normal em uma longa e exclusiva dieta alimentar de carne favorecesse o desenvolvimento de condições putrefativas no colo, ou seja, a carne apodrece. Isso aqui é um mito que em 1930 já tinha sido comprovado com estudo, literalmente. E o outro, da função renal, eles descobriram que o controle dos intestinos não foi perturbado, deficiências vitamínicas não apareceram, exame de urina e determinações dos constituintes nitrogenados no sangue, teste de função renal, enfim, tudo ok, sem problema nenhum. Os indivíduos estavam em saúde perfeita e o uso prolongado da dieta de carne não teve impacto ruim nenhum. 1948. Dr. J.H. Romney fala dos nativos do Alasca, que eram fortes, não contraíam escorbuto, não tinham úlcera gástrica, câncer, diabetes, malária ou febre tifoide. 1949, a outra tribo lá, Nunamites, também era dieta só de carne. Isso aqui ele gerou até um livro, que eu também vou entrar na parte dos livros. 1957, tratamento de pacientes com excesso de peso. Dieta carnívora, dieta mais simples de preparar e mais fácil de se obter. Proteína rica, gordura pobre, não precisa contar nada e acabou. E aí tem outros Só detalhes comer e tá aqui. resolvido. Exato. Isso no século passado. Século XXI, aí você tem o Paleomedicina, que já desde 2013 é um grupo húngaro, né, que criou essa metodologia de dietoterapia, que eles chamam, e tratam só com alimentos de origem animal. E os caras têm um case de milhares de pacientes e com resoluções de praticamente todos os tipos de doença crônica, de glioblastoma, Sim. a diabetes tipo 1, que eles já têm, se não me engano, 3 casos ou 4 que eles conseguiram pegar no início e reverteram a condição. Mas é diabetes, É porque Alzheimer, Parkinson. essa parece ser uma condição específica, né? A É diabetes tipo 1, isso. se pegar no começo, você talvez consiga obter esse Ainda tipo de tem uma resultado, né? produção mínima, acho que de células beta, você consegue. Então, eles têm já publicado, acho que são 3 ou 4 casos desse aí. Enfim, a lista é extensa, que você pensa que realmente é Uhum. panacea, os caras estão inventando, ou são charlatões, tanto que o É, conselho lá de nutrição húngaro fica no pé deles. Mas é a frase de Chaba, né, Chabatov, que é o chefe, eles botam, os seus ataques estão se tornando cada vez mais fracos, pois eles não conseguem nos enfrentar. Coisas que funcionam sempre encontrarão o seu caminho. Então, o que eles é, apresentam, os pacientes
vão lá, se tratam, ficam curados, a maioria. E os que não ficam é porque não conseguem seguir o protocolo, porque realmente não é tranquilo para todo mundo. Uhum. 2020, aí a Amber O'Hearn tem um estudo dela que foi para justamente avaliar se a dieta carnívora consegue fornecer todos os nutrientes essenciais. Então, show de bola, ela realmente mostrando, detalhando isso. E 2021, você tem o que Harvard fez com de pesquisa, Sim. autorrelato, que Sean Baker conseguiu também angariar muitas pessoas, quase, se eu não me esqueci o total de pessoas, mas enfim, foi feito, né, o autorrelato das pessoas e o que identificaram é que todos fizeram a saúde, o motivo de saúde, pretendiam continuar indefinidamente na dieta, mas sentiu falta de apoio dos profissionais, alto custo dos produtos alimentícios de qualidade Uhum. e algum estigma dos amigos, dos eventos na sociedade em si. Então, É essas são verdade. algumas evidências que existem, que comprovam que não tem risco quando você faz adequadamente, que é uma condição, tem evidências médicas que as pessoas usam de longa data, mas que simplesmente, se eu falar, chegar com esses dados aí para qualquer médico, dificilmente alguém vai conhecer algum desses. Sim, Então, sim. é a falta de pesquisa, de querer, ó, vou estudar realmente a fundo sobre isso aí. Vamos ver de onde é que vem as origens, se realmente é mito, se não é mito, se tem, quais são a qualidade das informações. E claro, não Eu tem. acho que tem um fator também aí, sabe, Maurício, que é o fator da dificuldade que a gente encontra hoje nos profissionais da área de saúde de questionar o status quo. Os Sim, profissionais da área de saúde, eles são criados, e eu estou falando aqui de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos os profissionais da área de saúde, eles são criados e ensinados dentro de um padrão de diretrizes que é colocado na cabeça dessas pessoas que elas são obrigadas a seguir. Então, eles transformam, o status quo transforma diretrizes em mandamentos, né? Deixam de ser diretrizes, porque diretrizes é o quê? A ideia da diretriz é te dar um guia para você sim. avaliar a pessoa e a partir daí você tomar a sua própria conduta. Mas as pessoas acham muito mais confortável usar aquelas diretrizes e não pensar. Eu estava vendo a live hoje de manhã com a doutora Gabriela e a Tânia, né, do Nutridados, e a doutora Gabriela falou, se é só para seguir diretriz, então tira todos os médicos, bota um bocado de macaco, que só vai seguir a diretriz mesmo, então está resolvido o problema, né? Perfeito. E eu observo muito isso, eu observo existe muito pouco pensar, existe muito pouco raciocínio lógico, né? E uma outra coisa que acontece muito na nutrição, isso é demais, é que se perpetuam mitos, sabe? Por Incrivelmente. exemplo, é incrível. Por exemplo, você falou aí de uma questão que foi a questão da carne não apodrecer, né? Que não Sim. teve flatulência, essa coisa toda. Mas, cara, você escuta isso, assim, em toda a faculdade, eu escutei isso, de que carne apodrece no intestino, de que carne demora para ser digerida. Tá entendendo? Ela Carne que demora tem o digestão tempo lenta, que ela tem que demora o demorar, né? tempo que ela tem que demorar. Tá entendendo? Não, não, eu vou comparar aqui a carne com o peixe. O peixe digere mais rápido, a carne digere mais lento. Meu amigo, a carne tem a velocidade de digestão da carne e o peixe tem a velocidade de digestão do peixe. Se um é mais lento do que o outro, aí é outra história. Isso não tem uma influência, mas são alimentos diferentes que você não vai ficar comparando essas coisas, né? Então eu vejo que tem Sim. muitos desses mitos que se perpetuam e as pessoas elas têm, eu não sei se é uma preguiça, não sei se é uma, não O sei medo exatamente o que é, um de ir de medo de mudar. encontro às diretrizes e ser atacado, mas isso seria facilmente resolvido se você tem evidência e você está falando com propriedade. Até porque você vai Exato. levantar uma bola, você vai. Na verdade, você não quer que todo mundo concorde. Eu penso assim: você levantou, porra, vou seguir uma dieta de carne aqui. Eu quero que todo mundo critique mesmo para. Se os meus argumentos, os meus resultados sobreviverem a tudo, significa que eu ainda estou certo. Mas se jogou um para cá, que porra, realmente isso aqui não vai dar, ou então você for desconstruído, significa É. que o que você estava seguindo era apenas uma ideia, mas muito fraca. E eu Então, acho que tem um outro fator aí também, sabe, Maurício, que é que a gente até comentou hoje lá no grupo do Doutor Titanic lá, que é assim, o cara fica tão bitolado em analisar estudos que ele não vê os exemplos práticos passando ao redor dele. Tá entendendo? exato. Então,
tudo que tem que vir. O doutor Adolfo botou um vídeo uns 2 dias atrás na internet, ele até me marcou nos stories, perfeito, do Alan Savory falando sobre esse assunto. E é assim, todos o cara só entende se for um estudo científico revisado pelos pares. Cara, mas a coisa está acontecendo aqui do teu lado. O estudo está aqui, a coisa está acontecendo aqui do teu lado. Não, mas eu só acredito se for o estudo. Se o estudo está dizendo que essa coisa não existe, ela não existe. Mas ela não está acontecendo do teu lado. É. Você tá se esquece de como é que se faz ciência, né? E tem um detalhe que desconstrói isso tudo. Se você for analisar, a primeira medicina ou qualquer da ciência, na verdade, era uma só, que era a filosofia lá atrás. Na verdade, os livros, se você pegaria... não li, mas sei que Aristóteles, os livros que ele escrevia, na verdade, era um conjunto de informações. Ele falava de botânica, de filosofia, de medicina, de artes, de tudo. Então, a partir daí, foi tirando e especializando as ciências. Mas, e no início era tudo experimento, porque você não tinha nada no nada. Os caras tinham que tirar alguma teoria, depois de comprovar e refinando. E hoje você tem realmente um ensaio randomizado, revisado por pares e tal, que é para você botar à prova o chamado padrão óbvio. Mas você tem que surgir a teoria, como é o caso esse do mais recente da dieta carnívora. Aquilo ali é um estudo fraquíssimo em nível de evidência, mas já é uma coisa, ó. Só que o resultado foi tão positivo, então, já que todo mundo 100% disse que tá ok, deu bem, vamos aí, a partir daí, fazer um mais detalhado, revisado por pares e tal, para poder comprovar, para ver se sustenta os dados. E aí por aí lá vai. Esse que teria que ser o caminho. Exatamente. Vamos analisar o que é que está acontecendo, né? Vamos analisar se essa pessoa está comendo só carne, ao invés de criticar essa pessoa, deixa eu entender o que é que está acontecendo, né? Não tem problema você desconfiar, não. Eu acho que tem que desconfiar mesmo. Aquilo que você falou, você tem que criticar, né? Tem que botar a prova. Primeira pergunta, será que ele está comendo só carne mesmo? Será que ele está comendo exclusivamente uma dieta de origem animal? Bom, realmente eu acompanhei ele aqui 2, 3, 4, 10 semanas e ele realmente está fazendo isso. Agora, como é que é possível? Vamos ver aqui a microbiota, vamos ver aqui como é que está o corpo dele, vamos ver como é que está o nível de glicogênio, vamos ver como é que está os fatores bioquímicos, vamos ver como é que está a análise sanguínea, para poder eu tentar chegar a uma questão e dizer assim, porra, mas se o cara está comendo só carne, e o cara está bem, e os exames estão ok, e ele está correndo 100 milhas, eu falando aqui do Alessandro, né? Então, peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso dar uma olhada. Porque eu cresci a minha vida profissional toda escutando que eu tenho que comer 60% de carboidrato. Né? Como essa última notícia que colocaram lá do grupo do UOL, dizendo que tem que ser 65% de carboidrato e que se parar de comer carboidrato pode falência dos órgãos. Pode dar falência dos órgãos. Aí na hora que eu li, eu pensei assim, ó, estou morrendo em 3, 2, 1. Exatamente, pronto. Leu aquilo ali e morreu. Pronto, já. Então tem essas questões que a comunidade científica ela não vê essas coisas e assim, existe uma força muito grande para se manter o status quo do jeito que está. Infelizmente, a ciência está assim hoje, né? A gente não pode chegar e pensar fora da caixa, né? Porque a partir do momento que eu penso fora da caixa, que eu lanço uma ideia nova, essa ideia ela é tolhida, ela é contradita antes mesmo de você conseguir argumentar a favor dela. Aí você tem, realmente, quem domina tem o poder lá de influência é que vai determinar, primeiro, o que vai ser pesquisado, né? O que vai ser estimulado aos pesquisadores irem atrás. Segundo, eles vão determinar também qual é o padrão. Sim. Citando aqui um exemplo tosco, mas a loucura. Na Idade Média, o louco era o cara que era o bobo da corte, era o comediante, era o Tom Cavalcante da vida, era o Toledo. Na Idade Moderna, ele passou a ser criminoso. E hoje em dia é encarado como doença. Então, até aquela condição, ela pode, dependendo das autoridades, mudar conforme o tempo e o contexto. No século XVII, pararam de queimar as bruxas, não porque a sociedade não existe mais bruxa, não, mas porque os juízes que decidiam isso, aí pararam de acreditar. Então, o senso comum vai seguir quem estiver lá. E quem estiver dominando, se decidir que é assim assado, vai acontecer. Transferindo isso aí um pouco para a área de nutrição, é a mesma coisa. O padrão... colesterol alto é igual a morte. Depende, qual o contexto? Colesterol alto, mas a pessoa, triglicéridos baixos, insulina baixa, o resto dos indicadores tudo ok. Ao contrário, vive mais, tem tudo melhor.
uma pessoa já metabolicamente danificada é diferente, realmente é um risco grave. Você tem que fazer tratamento, possivelmente até com estatina, mas cada Sim. caso é um caso, e não pode nivelar e descer de cima a baixo. O problema é esse, que como eles botam as diretrizes e aí todo mundo replica cegamente, sem, principalmente os profissionais, eu percebo que falta isso. O Instagram, o Twitter, enfim, as redes sociais que eu sigo e vejo ou posts de sites, o pessoal fala muito, cita muito alimentos para emagrecer, alimentos para fazer isso, coisa como se tratar tal É coisa, tudo mas mais do mesmo. e aí eu procuro, cadê a referência disso que você está falando? Eu olho para ver, cadê no final, esperando ter a referência embaixo para poder ir lá no estudo, porque eu prefiro ler a matéria, eu gosto de ir no estudo, avaliar de fato, Certo. como é que ele tirou aquela conclusão, aquele texto? Porque às vezes ele lê um negócio, mas aproveitou uma informação outra e aí publicou um press release que não tem nada a ver com isso aí é clássico, com É. o texto do estudo. Então, eu sinto falta disso, das referências e tal. O pessoal está falando que o chá de limão é bom para alguma coisa, sei lá, qualquer exemplo desse, mas o pessoal não cita as referências para você. Tudo bem, não que o leigo realmente vá lá seguir, mas para quem não é leigo e tivesse, daria maior confiança. Tanto que o meu conteúdo eu procuro sempre, se não 100% das coisas que eu posto, tá aqui a informação. Ah, eu não sou médico, realmente não sou, não tenho a autoridade para falar sobre isso, mas está aqui a referência para você ir lá e comprovar você mesmo e tirar suas conclusões. Então, Exatamente. eu acho que o caminho é por aí. É. E essa falta de iniciativa no pensamento, né? Essa falta de liberdade no pensamento, de independência no pensamento, ela é muito perniciosa quando se trata com a saúde humana, porque a variabilidade genética, a individualidade biológica é gigantesca. E quando você tapa, bota aqueles antolhos, né? Aquele tapa burro que você fica olhando só para frente, você esquece, você deixa de trabalhar com uma série de variáveis que podem gerar benefício para o paciente que está na sua frente. Né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, na questão das fibras. 99% dos nutricionistas, se você for ver, eles vão dizer que se você tem constipação, você tem que aumentar a quantidade de fibra. Eles desconhecem qualquer outra possibilidade que exista para tratar constipação. Exato. E Isso é se o você, comum. e se você é um paciente e chega no consultório e recebe essa orientação, você sai de lá e passa a comer mais fibra, né? Você começa a comer farelo de aveia, você começa a ingerir Psyllium. psyllium e essa coisa toda. E se isso não resolve o seu problema, e você volta lá no mês seguinte ou 2 meses depois ainda mais constipado, né? O nutricionista vai olhar e vai dizer, o nutricionista vai pensar, ou esse cara está mentindo para mim, ou então ele não bebeu água. É, por aí. Tá O entendendo? desfecho Ah, a então conclusão é isso aí. a conclusão é essa. Não passa pela, não se questiona, não se pensa, né? O nutricionista não pensa assim, cara, e se ele tiver feito direito, tiver bebido água e não tiver funcionado, será que existe a possibilidade? Existe essa possibilidade de não funcionar para uma determinada pessoa? Não se questiona isso. Tá entendendo? Exatamente. Será E que aí, nesse para ela... momento, e pesquisar alternativas, né? E pode ser que ele ache outra coisa e veja que, inclusive, tem lá os randomizados de resolução total dos problemas quando você remove as fibras. Mas, claro, Exatamente. tem evidência de benefício da fibra, isso aí não, Claro, não é claro. que serve, tem. Só que a pessoa não é para todo mundo e não significa que é o padrão ouro, é você se entupir de fibras. Exato. Você tem que Deixa eu. manter a mente aberta, né? Para É, manter a mente aberta para que você possa questionar pensando não em você. Eu tô falando aqui como profissional da área de saúde, mas pensando não em você, pensando no seu paciente, pensando no seu cliente que está na sua frente, que está sim, sofrendo com um determinado problema e que você está batendo, sabe? A impressão que dá é que os profissionais de saúde são pessoas que só possuem um tipo de ferramenta. Só tem martelo. E quando você só tem martelo na sua frente, tudo que aparece é prego. Né? com certeza. Independente de ser parafuso, independente de ser qualquer outra coisa. E não é sempre que o martelo é interessante. O martelo é ótimo para você botar um prego na parede. Mas para você cortar uma árvore, o martelo é uma péssima estratégia. Você vai sofrer para cortar uma árvore com o martelo, né? É. Ó, só fechar aqui a lista, vou citar os livros, né? 1856, você tem a Filosofia do Estômago, que Bernard Moncrief, ele
ele tentou chamar a atenção da comunidade científica contemporânea e do público para a dieta de carne sendo superior à dieta mista ou vegetariana. Ele, na opinião dele, os humanos deveriam viver exclusivamente de dieta animal, em 1856. Isso foi um livro publicado. Todos esses aqui, praticamente, eu acho que tem no site, eu botei para fazer download, né? 1880, o que devo fazer para melhorar e como posso continuar? Esse é o título do livro. Esse é do Dr. James Henry Salisbury. Não é ele que escreveu, foi uma paciente dele. Ela tinha ficado 9 anos de cama, e hoje, a condição que ela tinha, hoje seria rotulado como fibromialgia. Ela foi para 43 médicos, não resolveu a condição dela. Nossa Senhora. E aí viu uma publicação no jornal do Salisbury e aí seguiu a dieta de carne. Demorou um ano para ela se curar totalmente e ela ficou uns 11 anos na dieta, alguma coisa assim. E aí ela fez a publicação desse livro contando todo o relato. Esse é o livro. Tem o de 1930, que é A Terra dos Banquetes da Fome, que é daquele um dos de Helge Ingstad, que também ficou com os comedores de caribu, um que eu tinha citado lá atrás, ele surgiu. Tem o Fat of the Land, de 1956, que é o Que é o do Stephenson. Stephenson. Isso. Inclusive, tem no site, eu botei um link para o documentário dele, de 2003, com imagens de Stephenson mesmo no Ártico e tal. Não exclusivamente sobre dieta carnívora, mas da expedição que ele fez. Legal. Ele é um cara, não era um cara 100%, não. Ele era um cara meio odiado, assim. Não era bem quisto por todo mundo, porque ele queria atingir o objetivo dele. Então, ele passava por cima Não de todo tava mundo. nem aí de passar por cima das pessoas, né? Exatamente. Em 1961 tem Strong Medicine, de Blake F. Donalds, que ele, baseado no experimento de Stephenson, ele decidiu testar nos pacientes obesos a dieta carnívora. E viu que não só funcionava perder peso, como ele passou a tratar todo tipo de problema que eles tinham, de diabetes, de reumatismo, enfim, qualquer condição ele jogava o paciente. E aí a média dos pacientes dele que não tinham sucesso era 25%. E aí ele botou aqui aspas. Eles desistiram porque a prescrição de uma vida simples, ou seja, a dieta só de carne, é um remédio forte demais para eles. O que eles realmente querem é comprar alguma droga miraculosa que lhes permita viver de maneira despreocupada. Mas a natureza não se inclina para milagres. E aí ele fala, se a teoria da minha dieta é sólida, o ensino médico deve ser mudado, juntamente com os hábitos alimentares e comerciais da nação. Ele já tinha percebido isso. Legal. Em 1975, você tem Walter L. Voetlin, que ele fez um estudo da ecologia do homem, avaliando se o homem moderno é realmente melhor, está mais bem de saúde do que o ancestral, né, da Idade da Pedra. E é interessante aqui que ele chama a atenção da população para, em 1975, para as pessoas acordarem para a indústria alimentícia, né, os comerciantes de alimentos. Ele fala assim, tente manter uma independência intelectual e pense por você mesmo, não vá seguindo o que todo mundo está mandando. Então, são livros que falam diretamente assim com a dieta de carne. Claro que tem milhares de casos anedóticos também, muita coisa, mas, enfim, não, a dieta carnívora não é uma coisa nova, não é dieta da moda, definitivamente. Sim, sim. E tem suas evidências, né? É claro que aí, no final das contas, a melhor evidência é você fazer o teste. Mas dizer que não tem maluquice, é coisa inventada, não. Vá atrás é porque tem, se quiser, inclusive meu site lá, mais de 2.000 posts, não tudo sobre dieta carnívora, mas o que tem lá sobre dieta carnívora, você vai passar um bom tempo aí lendo e vai talvez mudar muita coisa. O teu site qual é? Estilo de vida carnívoro, assim? estilodevidacarnívoro.com. estilodevidacarnívoro.com, para o pessoal dar uma pesquisada. Isso. Né? Exato. Que eu acho que é o maior site em língua portuguesa sobre dieta carnívora, né? Com certeza. E tudo traduzido, né? Foi justamente para poder facilitar quem tem dificuldade com inglês, inclusive profissionais que eu sei que de saúde que deveriam estar lendo em inglês, mas não, às vezes não tem habilidade, tal, o que deveria ser uma das coisas aí que eu acho que deve ser condição, se nem qual não é para você estar se tratando, porque não tem como você se atualizar se você não sabe inglês. Então, se vou depender do livro que está aí traduzido, geralmente os livros não saem traduzidos aqui, a pessoa todo mundo pergunta quando posto o livro, 90% em inglês. Quando você traduz, você já perde também muita coisa na tradução, então tem que estudar inglês para E perde na própria tradução, né? E daqui que chega um livro, daqui que seja traduzido, se for o caso, vai ser distorcido e só demorar 5 anos. Então, o tratamento que saiu hoje publicado, eu posso testar agora. Você vai ter que esperar isso ser aprovado pelo conselho, tal. Nada impede de você fazer seus testes e depois procurar a validação, porque dificilmente você vai ter. Eu não vejo tão cedo, não tem ninguém assim querendo investir nisso, né? E em outras coisas também, que não. Claro. Você cura as pessoas. Esteja barato e tal, e você para de viver, de viver comprando as tranqueiras. Você para de alguma coisa que você para de comprar os remédios
para tratar com a comida lixo que está sendo vendida. Então, essa é uma É. coisa que não vejo É, acontecer. a gente vive um período hoje onde as grandes empresas, as grandes indústrias das monoculturas, né? Você pega aí empresas como a Monsanto, por exemplo, como a Procter Gamble, essas empresas elas são trilionárias e controlam a maior parte da produção mundial de grãos, que compõem mais de 60% da alimentação humana. Né? Então, você tem trigo, soja, milho, são as três principais culturas que nós temos hoje no mundo todo. Né? E isso corresponde a quase 60% ou talvez até mais de 60% da alimentação humana, das calorias ingeridas Sim. pelas próprias diretrizes que vigoram no mundo todo e que a gente vê estampado aí em todo buraco, inclusive nessas reportagens ridículas que aparecem de vez em quando. Então, quando é que essas empresas vão dizer assim, ok, a gente estava errado, eu acho que é melhor vocês comerem carne? Não vão Jamais. dizer, né, cara? Não vão dizer. Enquanto elas puderem usufruir dos benefícios de que está todo mundo comendo churros, biscoito recheado, Ruffles e salgadinho de milho e essa coisa toda, elas vão fazer o possível para perpetuar isso aí. É, Ninguém que está no poder quer sair do poder. não. Isso aí é uma máxima, é Maquiavel. Tudo É. é bom enquanto traz poder. Se agradar as pessoas de alguma forma, você vai me dar poder, beleza. Vamos nessa, vamos fazer. Mas se não Se me for, tirar do esqueça. Aí poder, vai tô ter. fora. Exato. Então não tem como você. Não tem. Aí as pessoas que se tornam veganas, sabe, Maurício, elas acabam sendo ingênuas em achar que é pelo bem do planeta, é pela saúde, é pelo. Gente, não é. Essas empresas elas não estão interessadas na sua saúde, elas não estão interessadas no bem do planeta, elas estão interessadas em aumentar o seu faturamento. Toda empresa é É. assim. E, inclusive, aí, justamente você falou, ela está preocupada em aumentar o faturamento. Mas ela não está preocupada se ela vai lhe vender porcaria ou se ela vai lhe vender orgânico. O consumidor é que vai dizer. Então, se todo mundo resolvesse abrir a cabeça e exigir melhores alimentos de melhor qualidade, seja de vegetais ou animais, ele simplesmente, ó, como tem um caso do Walmart que comprou, era um produto em algum lugar dos Estados Unidos, em algum interior desses, que o pessoal só comprava orgânico. Ele foi lá, comprou orgânico e continuou produzindo orgânico, mas agora para ele. Porque o povo não É, comprava o do outro. exato. Então, A ele quer gente, ganhar a gente, dinheiro. exatamente. A E gente se ele pode pode ganhar falar dinheiro vendendo porcaria, por que que eu vou fazer um de melhor qualidade? Não vou fazer. exatamente, Então, não vai fazer. e a Falando, em- população falando em não está porcaria, disposta a exigir isso. falando em porcaria, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? O refrigerante Jesus, endêmico lá do Maranhão, né? Que é não sei se você conhece o refrigerante Jesus. Não, Não? não. É um refrigerante cor-de-rosa, quase da cor dessa camisa que eu tô aqui, mas é mais rosa, foi criado no Maranhão. E era a Coca-Cola lá, ela não conseguia ser a número 1 de vendas. O que é que ela fez? Comprou o refrigerante Jesus. E continua vendendo lá, só que é um produto da The Coca-Cola Company. É isso. Ah, É quer isso. dinheiro, não Ela quer. quer dinheiro, Não é não um, tem não é essa um história de. dogma. Não. É um dogma do capitalismo. Funciona assim. O capitalismo funciona Exato. dessa forma. Tá? Não adianta a gente querer lutar contra isso. O que nós temos que entender é que existe uma força motora para que essas indústrias continuem vendendo grande quantidade de produto e continuem faturando alto. Tudo que for contra essa força motora vai ser criticado. E é aquilo que eu gosto muito dessa frase que o Morpheus fala no filme, né, no Matrix, Hum. né, na sequência original, porque esse quarto que lançaram agora, pelo amor de Deus, putz, É, não, conseguiram não detonar o precisava. filme, cara. Não Não precisava, não precisava. precisava, não precisava. O Morpheus, ele fala no primeiro filme, assim, algumas dessas pessoas, elas estão tem a Matrix tão entranhada dentro delas, elas estão tão absortas, né, tão envolvidas na questão da Matrix, que elas não só não acreditam que existe algo do lado de fora, como elas vão lutar para não sair de lá. E é Essa o que a frase gente aí, observa. essa frase, se eu não me engano, ele tirou justamente de Aldous Huxley, né? Que é Adorável Mundo Aham. Novo, que é um livro. E tem uma série recente aí, de uns 2 anos pra cá, é interessante isso aí. É perfeito. Ele já naquela época, eu me esqueci qual é, 1950, eu acho, alguma coisa assim, já tinha criado o filme Matrix no livro dele lá, que é Sim, exatamente sim. aquilo ali. O livro é Adorável Mundo É, Novo, se não me engano, né? Acho que é e Adorável Mundo Novo. É muito Adorável Mundo Novo, interessante esse livro. Brave New World em É a Brave inglês. New World, exatamente. Já tem É um tempinho muito que eu postei interessante. ele. E tem É uma muito série recente interessante. também sobre ele.
É Ah, tem uma bala. série que foi criada? Tem uma série. Interessante. Só que não tá em nenhum canal. Eu também fiz um post sobre essa série, mas não tá em nenhum. Aí você tem que pegar nos meios não oficiais, porque não tem, acho que É, nenhum para canal aqui no conseguir. Brasil. Ah, tá. Putz, É num país, eu não sei se é uma série, é uma série de um país algum da Europa, assim, mas é uma coisa, é um canal meio obscuro, não tem. Mas a série de muito boa qualidade. interessante, interessante. E a gente falando sobre essa questão da ciência, né, sobre essa questão da filosofia da ciência, a gente tem diversos pontos que a gente pode colocar. Muitos dos estudos que você vê, que você pega aí, são estudos que são patrocinados pela indústria, né? Quando você pensa, por exemplo, me vem à cabeça aquele estudo que saiu, acho que uns 2, 3 anos atrás, dizendo que macarrão era uma boa alternativa para perda de peso. Você lembra desse? Que quando Teve, a gente ia olhar nos conflitos de interesse do estudo, era assim, tipo meia página de conflito de interesse e a Barilla era a principal patrocinadora do estudo. Ora, isso, se eu é, for, a isso aí Barilla, tem. Isso aí realmente tem demais. Uma coisa que tentaram fazer, não só isso, essa é uma das coisas, né? Mas tem aquele outro problema dos estudos. Isso aí, na verdade, não sei a partir de que ano foi, 2000 alguma coisa, não sei se foi 2013, que era o pessoal fazia os estudos, eu quero comprovar alguma teoria, e fazia aqueles estudos, coletava um máximo de informações e aí, dependendo dos resultados, ele triturava lá os dados e entregava um desfecho. Mas, na verdade, agora, é isso, eu não lembro a partir de quando, que era exigiram, na verdade, você registrar qual era o seu objetivo com o estudo, porque aí se desse merda no estudo, eu disse, não, mas você disse que ia pesquisar isso, você está apresentando outro resultado, porque aí você foi fazer o quê? Massa de exato, manobra. Então, exato, hoje exatamente. o pessoal faz o estudo, registra antes todos os detalhes para poder depois comparar para ver se foi fiel ao que disse que ia fazer. Isso é É. uma das coisas para poder tentar evitar também outra enganação. A indústria farmacêutica é expert em fazer patrocínio de estudos. Eles são tão incríveis que é assim. Eu sou um cientista que estou pesquisando, sei lá, na área de Alzheimer, né? E eles não me patrocinam hoje para o estudo que eu estou fazendo hoje, né? Eles me patrocinam hoje para algo que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, porque eu sou muito cotado para ser o head, o chefe lá do Conselho Federal, não sei das quantas, e que eu vou lembrar disso daqui a 5 anos. Então, os caras são muito experts nessa Sim, questão. Né? Os próprios pesquisadores hoje, eles são obrigatórios, praticamente assim, se você não publica, você entra no ostracismo, né? Você deixa de ser um nome naquela questão, e aí o teu laboratório perde investimento, perde fundo, né? Perde os patrocínios. Quer dizer, a ciência que deveria ter o livre-arbítrio, que deveria pensar independente, ela se tornou, na realidade, uma marionete das grandes empresas, né? Uma marionete do capital. Né? E ela vai para onde o capital diz que ela tem que ir. Por isso que exato. a gente viu na década de 90 as empresas que vendiam cigarro oferecendo estudos científicos mostrando que o cigarro fazia bem, que não causava mal. E a gente vê hoje empresas que defendem o açúcar, né? As empresas produtoras de açúcar, que curiosamente são muitas, estão em comum em relação às que vendiam tabaco, usando o mesmo Sim, playbook, né? Usando o mesmo livro de regras, mostrando estudos, mostrando pessoas pessoas idôneas, né? Pessoas que têm lá o seu jaleco branco e que estampam lá o nome PhD, mostrando que açúcar não faz mal e que você pode comer açúcar, e que não é o problema não é o açúcar que você está comendo, o problema é que você é exato. preguiçoso e come o açúcar e não vai treinar. Com Então certeza. é bem complicado essa questão. Essa falta do pensamento científico é algo que nos leva a questionar. E assim, a gente fica numa situação, sabe, Maurício, que é uma situação de porra. O cara falou isso, o outro falou aquilo, aquele outro falou aquilo outro. Como eu que sou leigo vou acreditar em quem? Como é que eu vou separar o joio do trigo? Tá entendendo? É muito complicado, cara. Pra gente, a gente às vezes cai numa enganação, né? Não, isso Eu fui aí, vegetariano 2 anos, cara. Eu caí na brincadeira. isso aí, o único remédio que tem é a pessoa realmente se dedicar a querer assumir a responsabilidade da saúde, que, tipo, eu já tenho o quê? 7 anos que eu venho acompanhando, lendo muito sobre isso. Então, eu já tenho meio que um discernimento do que
de quem eu segui, quais são os níveis, até porque 100% não tem nenhuma pessoa das que eu sigo, de cientistas, de pesquisadores, de fontes de referência que eu tenho, que eu concordo 100% com tudo. Então, eu vou Claro. seguindo pela autoridade, suposta autoridade, ou não, aquele cara é o melhor daquela área, então vamos lá, acompanhar ele. O melhor cardiologista é fulano de tal, acima Rotra é o cara não sei o quê, Ted Neyman é o cara da proteína, enfim. Tem as referências aí, e os pesquisadores, que aí você segue. Uhum. No início tem que seguir realmente cegamente para ver, mas depois de um tempo você vai acompanhando, porque tem outros que estão falando o contrário, e às vezes os argumentos caem por terra, às vezes saem coisas novas que contradizem, então só realmente você acompanhando e tendo um pouco mais de bagagem para poder você fazer esse discernimento e você, por mais que o cara, o fulano tá falando alguma coisa. Eu digo sim, mas aí eu quebro esse argumento dele com outra coisa que tem lá. E ele tá falando, você não sabe quais os motivos, quem ele quer influenciar, o que, que ele quer vender. Ted Neyman mesmo, o conceito dele da de proteína e energia, que foi um sucesso e continua sendo, ele não quer muito ver outras opções. Então, ele sempre É, vai bater naquela tecla. Então, mas tem outras pessoas que discordam, vêm com alguns argumentos contra e tal. Isso vale para qualquer nuance. Agora, para exato, você exato. se livrar disso, realmente só você criando um pouco mais de bagagem para poder ter esse Tem que discernimento. engrossar o couro, né? Porque não tem como, é isso aí para qualquer área, não só nutrição, alguma coisa. Você não... Eu me imagino o pessoal chegando na minha área também. A tecnologia é milhares de linguagens de programação, milhares de banco de dados, de tudo quanto é tudo, de celular, aplicação de celular. Ninguém vai saber tudo. Então, mas dependendo da sua bagagem, você sabe o que é que vai funcionar, o que é que não vai, o que é hype, que não vale a pena investir, o que é modinha, que você tem que largar. Então, Uhum. aí é coisa realmente agulhada. Enquanto isso, você não tem essa bagagem, aí você tem que realmente ir se apoiando em pessoas que vão lhe passar confiança e que você esteja seguindo e esteja vendo o resultado acontecer, né? E que não esteja falando a verdade. Porque a partir do momento ali, e que praticam o que pregam, né? É uma das coisas também. Você vê um cara de gente falando Exatamente. alguma coisa, mas aí cadê na prática? Não faz. Então, já é E estampam na sua pessoa, na sua persona, aquilo que pregam e que dizem que é o resultado daquilo que fazem. Né? Por exemplo, com certeza. me vem à cabeça aqui o Michael Greger, que é aquele vegano O que rei dos aparece, veganos. o rei dos veganos. O cara é o The Picas dos veganos, né? Tudo que todos os veganos idolatram aquele cara. E ele diz que veganismo é saudável. Mas você olha para a cara do sujeito e você vê um sujeito que está claramente ele está ficando sarcopênico, claramente ele é anêmico, claramente ele está, em outras palavras, fudido, né? É. Mas então quer dizer, E aí as você pessoas olha Shell seguem por Baker, o cara gigantescamente forte e tal. Aí os dois, ele é mais, já, o Shell Baker é mais velho do que ele. Aí você compara os dois, você não tem nem. exatamente. Aí você fica, porra, e aí? Né? Porque uma coisa é você dizer, uma coisa é dizer assim, cara, você tem que comer só planta porque planta é muito mais saudável. E eu sou a epítome da saúde, né? Aí tá beleza. É Eu não isso. tenho sarcopenia, eu tô bem, eu tô com a cutis escorada, eu tô ativo e tudo mais. Aí tá tudo bem, né? Mas quando eu sou o cara que diz que tem que comer só planta e eu tô me acabando, tô definhando, é claro, sabe, uma dissonância cognitiva que não tem. É uma ideologia muito forte que faz com que a pessoa olhe para aquilo ali e ache aquilo saudável. Né? Me vem à cabeça também um outro médico aqui do outro nutricionista, na realidade, aqui do Brasil, que é crudívoro, né? E só come Hum. frutas. E ele claramente ele está ficando sarcopênico. Claramente, você vê. Mas ele posa no Instagram dele fazendo músculozinho e dizendo que tá forte. Mas é óbvio, você pega as fotos dele lá, anteriores, depois você vai progredindo na linha do tempo e você vê que o cara tá ficando sarcopênico. Tá Você entendendo? tira Então, proteína de fruta, amigo, é difícil. não tem jeito. Você vai olhar para aquilo ali e você não vai acreditar que aquela pessoa é uma pessoa saudável. Não dá para acreditar. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode dizer, mas Ou ele está fazendo alguma coisa por baixo dos panos, pode ser isso também. Quando você vê o cara com muito resultado e não condiz ali na prática, pode ser que use. Isso aí não estou dizendo, mas a gente sabe que tem muitos perfis no Instagram que os caras querem vender, então isso e vira e mexe. Fulano de tal que tinha conta no YouTube que era vegano, foi comendo carne, fulano tomava suplemento disso, enfim. Pode não uhum, fazer exatamente o que está pregando só para poder ter é. aquela imagem. Isso pode Só para poder acontecer ter aquela também. imagem. Não é o caso da pessoa que eu estou falando, porque ela Eu realmente não sei. faz, porque tá declinando a saúde da pessoa. A gente vê isso claramente. Mas é algo que precisa ser levado em consideração. E assim, cara,
Pô, eu acho que é uma questão de humanidade, você ter a coragem de abrir a boca e dizer assim, cara, eu me lasquei, eu estava errado. Pô, eu tava errado quando eu defendia soja. Eu tô falando de mim agora. Eu defendi soja por 22 anos da minha vida, 24 anos da minha vida. Na empresa que eu representava, eu era soy boy, entendeu? Tá entendendo? Eu deixei de comer soja, minha testosterona quase dobrou. Eu estava defendendo uma coisa que era uma barca furada. Sim. Minha culpa, eu fiz besteira. Tá entendendo? Eu fui vegetariano 2 anos. Mesma coisa. Eu tenho uma capacidade de admitir meus erros. Eu gosto muito da frase do Blaise Pascal que diz assim: eu não tenho vergonha de mudar a maneira como eu penso, a minha opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar. Se eu penso, eu tenho capacidade de me questionar e ver onde é que eu estou errado ou não. Com Né? Então, certeza. e Duvido, logo admitir o existo. erro não é fraqueza. Exato. E admitir o erro não é uma fraqueza. Admitir o erro é uma fortaleza. Você está dizendo que está evoluindo, porque você errou. Com certeza. Não é? Então, pelo amor de Deus, Perfeito. não fica se maltratando desse jeito, não. Cara, como é que você vê a nutrição hoje em dia, cara? Meu velho, a gente pode até falar isso aí, mas 7 horas eu não vou poder hoje estender 2 horas, não, por causa Ah, de não, Lara, né? tudo bem, tudo bem. Você já É, tá com o tempo resumido aí, né? Tá. infelizmente. Aí ficou faltando Tá. muita coisa para A poder Lara falar. manda, né? A Lara manda. É isso. Inclusive, é isso. Que a gente ia falar, abordar também a parte da introdução alimentar que você falou dela. Uhum. Não sei se a gente pode depois Não, vamos marcar marcar outra live, pô. Vamos marcar outra outra live live. Não sobre tem isso. problema, a gente faz a parte 2 sem nenhum É, problema. Conversar com tinha, você é sempre enriquecedor. tem muita coisa, né? Porque eu, como gosto sempre de ter o respaldo, então, para todos os tópicos, seja meio ambiente, veganismo, doenças de tudo quanto é tipo, difícil, eu acho que praticamente para tudo eu já fui pesquisar e tenho uma série de evidências para suportar o que eu venho fazendo, não? Uhum. Então, é, 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 inclusive nessa parte de introdução alimentar, eu até no bate-papo da Rebelião Saudável que tem gravado, eu citei vários estudos lá, mas é justamente você ter pelo menos uma tranquilidade do que a gente está fazendo, não é nada louco. Primeiro, porque a gente está testando, e segundo, se quem quiser realmente se predispor a ir buscar, você vai achar informação. E aí, para variar na nutrição infantil, assim como na nossa, que não é pediátrica, tem os mitos também que a criança tem que ser. Enfim, é uma série de coisas. Não pode comer sal, não pode comer colesterol, tem que ser um É, negócio. É, vamos marcar um outro só sobre introdução alimentar é depois, pra terrível, gente bater um papo. terrível, terrível. Tem Não, tem muito disso me disse, cara. Muito disso me disse. Cara, pois é. realmente, então, não quero. Suas meninas estão aguardando você, a Tati e a Lara, então não quero tomar teu Hoje tempo, não dá. É tá? porque, inclusive, essa é uma das coisas que. Aí eu posso falar, dar o depoimento quando a gente falar mais sobre isso, que é manter a rotina do dia. Então, o horário que vai Sim, dormir, sim. repetir as coisas é fundamental. Inclusive, fazer também higiene natural, que é uma coisa. Eu não sou o papa no assunto, mas já li um pouco sobre isso, que foi um divisor de águas na nossa vida. Quem não sabe higiene natural é o ato de você botar. Lara, desde 20 dias, ela sempre faz as necessidades lá no vaso com Tati. Ela posiciona ela, faz, ou seja, ela não faz cocô na fralda, não faz. Ela avisa já desde 6 meses quando vai fazer. É uma benção, velho, isso aí. Então, livro de Cara, tá gado, doido. higiene natural. Eu fiz até alguns posts no site, mas na verdade isso é mais uma das coisas ancestrais. Se você for olhar desde da Roma ou Grécia, o pessoal já fazia isso, já posicionava, já botava. Eu creio que algumas tribos também fazem isso. E tem conteúdo em português, tem livros sobre isso. Fernanda Paz Legal. encabeçando. Então, essa parte de introdução alimentar vem junto também com outras coisas que ajudam muito. Porque não Muito adianta nada a interessante. menina, o pessoal que hoje em dia recomenda papinhas e frutas ao máximo, e o menino tá lá com constipação, e cheio de fibra, e cagando o dia inteiro, e não dorme, é uma série de coisas. Então, É. tem esse aspecto, é bem bacana também falar. Ah, legal, cara, show de bola. Muito obrigado pela tua participação. Dá um beijo na Lara e um beijo na Tati para mim, tá? Sim. Não vejo a hora de, nesse ano, dar um pulo aí na Bahia para a gente fazer um churrasco, conhecer você, A conhecer gente, a Tati, conhecer o Dr. Adolfo. a gente também tá previsto aí dar um pulo por aí, mesmo, Ô, rapaz. Pois venha. é, Venha que com certeza, a esse gente vai ano, fazer umas farras boas aqui. Larinha já tá
já tá com 8 meses agora, já tá tudo mais tranquilo. O negócio da pandemia também já. Inclusive, a gente já teve Covid esse início do ano também, todo mundo aqui em casa, eu, Tati e ela, já passamos tranquilo. Então, Então tá tudo dominado. tá tudo dominado, com certeza. Legal demais. Cara, muito obrigado pela tua presença. Uma boa noite para ti. Aproveita por aí, tá bom? Valeu, campeão. Show de Um bola. abraço Tem as grande. pendências que a gente marca de novo para Vamos poder, marcar pra um poder segundo, falar. vamos marcar um segundo papo. Valeu. Valeu Abração, demais. meu Até cara. abraço. Tchau, tchau. Tchau.